Oi, pessoal. Essa daqui é a parte 3 da aula 2 do curso de Laboratório de Física 1 da UERJ, no período de 2020/2. Eu sou o professor Bruno Mintz, do Instituto de Física, e junto comigo nesse curso estamos fazendo o material a professora Maria de Fátima e o professor Jim. Nessa aula 2, além da parte 1 e da parte 2 que estão nos outros vídeos que vocês já devem ter assistido, nessa parte 3 nós vamos falar sobre o arredondamento e como que ele é associado à incerteza experimental, né, complementando os vídeos anteriores. Também vou falar sobre notação científica e sobre mudança de unidades de medida, como conversão de unidades de medida, se vocês preferirem. Então vamos lá. Começar falando sobre o arredondamento e a incerteza experimental, como que essas coisas podem se relacionar na prática para nós no laboratório. Eu vou começar com um exemplo. Então, essa aula está cheia de exemplos, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Então, vamos lá. Pensa que você tem uma medida de comprimento, e essa medida deu isso aí, 1,325 centímetros. O teu método de medição deu esse negócio daí. Mas a gente sabe que sempre tem que associar a uma medida a sua incerteza, né? Não existe uma medida experimental que não tenha incerteza. Então, a partir de algum método, nós podemos estimar que a incerteza nesse exemplo seja, sei lá, 0,02 centímetros, por causa do método de medição. Aí, bom, observa o seguinte, nós temos que a casa decimal, ou melhor, o algarismo significativo da incerteza é isso daqui, né? É 1/100º de centímetro. É a segunda casa depois da vírgula quando a gente está escrevendo em centímetros a medida, né? E por outro lado, a medida em si está indo até a terceira casa. Então a gente pode se perguntar se isso faz sentido, né? Porque afinal, se a incerteza está na segunda casa depois da vírgula, o que está fazendo esse 5 aqui, né? Enfim, não faz muito sentido, né? Esse 5 poderia ser qualquer coisa. Então, nós precisamos arredondar, né? Então, juntando essas duas informações, a incerteza com a segunda casa depois da vírgula, ela diz para a gente que eu tenho que escrever a minha medida na segunda casa depois da vírgula. Então, por isso, eu tenho que parar no 2. Só que, como tem o 5 aqui do lado, então o 5 ele arredonda para cima, então esse 2 vira 3. E assim nós obtemos 1,33 centímetros como medida correta. Tá? Então, professor, como é que eu vou saber para qual casa decimal que eu vou arredondar? Primeira coisa, coloca tudo na mesma unidade. Segunda coisa, olha a incerteza. A incerteza tem que ter um algarismo significativo. Aqui já está escrito com um algarismo significativo. E aí, onde cai esse algarismo significativo? Ele está caindo na segunda casa depois da vírgula. Pronto. Então, isso significa que a medida principal também deve parar nessa mesma casa, que é a segunda depois da vírgula. Certo? Então, dessa maneira, a maneira correta de expressar a medida experimental é essa. 1,33 mais ou menos 0,2. Tudo isso aqui em centímetros. Então, isso aqui está multiplicando centímetros. Lembrem-se que um valor experimental ele não é um número. O valor experimental é um intervalo de valores, que é um intervalo onde mais provavelmente está o valor real daquela quantidade que a gente está medindo. E aí, esse intervalo de maior probabilidade, nesse caso, fica entre 1,31 e 1,35 centímetros. É o intervalo de maior probabilidade, né? Não é 100% de chance nesse intervalo, mas é onde mais provavelmente está o valor. A gente vai entrar um pouco mais nesse assunto para frente. Não é o assunto principal dessa aula, né? Nessa aula eu quero falar mais sobre o arredondamento mesmo. Então vamos seguir. Outro exemplo. Digamos que nós temos uma medida de tempo, e essa medida deu 4,5 segundos. Só que isso daqui é o que está me dando lá o mostrador. Tá? O mostrador, por alguma razão, me deu isso aqui 4,5. Só que eu tenho certeza, eu fiz uma análise muito criteriosa e a minha incerteza deu isso aqui, 0,003 segundos. Então, pessoal, na verdade, esse 4,5, ele não é exatamente o 4,5, porque vocês estão vendo que a incerteza ela é muito menor.
né? Se ela for realmente estimada corretamente, ela tem que estar na terceira casa depois da vírgula. Então, o que a gente faz? A gente deve acrescentar zeros até que a medida principal chegue na mesma casa decimal da incerteza, né? Então, que seria a terceira depois da vírgula, quando a gente escreve em segundos, né? Ou então a casa dos milésimos de segundo. É importante notar aqui que na prática do laboratório, muitas vezes, quando acontece esse tipo de coisa, o problema, na verdade, está na estimativa da incerteza. Às vezes a gente estima a incerteza muito menor do que ela é de verdade. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas digamos que você esteja trabalhando realmente com a incerteza correta, então isso significa que, na verdade, você precisa colocar esses zeros à direita. E eu aproveito esse exemplo para lembrar que zeros à direita são significativos, né? Eles representam uma precisão maior do que se você tivesse apenas o 4,5 nesse exemplo que a gente está tratando. Então, pronto. Então, a maneira correta de escrever o valor experimental seria essa daqui, né? Uma vez que a incerteza está na casa dos milésimos de segundo, também está na casa dos milésimos de segundo, e aí nós temos isso daqui, né? 4,500, mais ou menos 0,003 segundos para esse exemplo. Tá. Eu acredito que esses exemplos já cubram suficientemente, e se não, por favor, né, consultem os seus professores nos atendimentos síncronos ao longo da semana, ou então manda e-mail para a gente, ou coloca a pergunta no fórum do AVA também. Vamos falar agora sobre notação científica. E a notação científica ela é bastante útil e às vezes até necessária. A gente vai entender por quê. Mas antes de entender o porquê, tem que entender o que é a notação científica. Então, vamos escrever um número em notação científica. Primeiro, vamos escrever no que eu posso chamar de notação usual. Então, digamos que você tenha uma medida de massa, sei lá, um pallet num supermercado, um negócio assim, e aí esse bicho deu 452,1 quilos, né, quilogramas. Tá, então essa é a maneira, digamos, usual de expressar essa massa, tá, em quilogramas. Mas como é que a gente passa isso para notação científica? Em notação científica, isso vai ser escrito da seguinte maneira. Assim, né? 4,521 vezes 10 ao quadrado quilogramas. Isso daqui é exatamente a mesma coisa, só que escrito em notação científica. Vejam que esse 4,521 nada mais é do que o 452 movendo a vírgula 2 casas para a esquerda. Só que mover a vírgula 2 casas para a esquerda é a mesma coisa que dividir por 100. Obviamente, para compensar, eu preciso multiplicar por 100. E aí eu coloco esse 10 ao quadrado. Então, isso daqui é a notação científica. Vamos pegar aqui, né, vamos dizer assim, a teoria geral do negócio. Então, como que a gente escreve um número em notação científica? Então, a primeira coisa é escrever um número com uma casa apenas antes da vírgula, ou seja, um algarismo na casa da unidade, e o resto vai ficar nas casas decimais. Só que quando a gente faz isso, de colocar apenas um algarismo na casa antes da vírgula, isso quer dizer que nós estamos movendo a vírgula, e quer dizer que nós estamos multiplicando ou dividindo por alguma potência de 10. Então, para isso, a gente tem que, para não alterar o número, né, da quantidade física, de fato, a gente tem que multiplicar pela potência adequada para compensar esse deslocamento da vírgula que aconteceu no passo 1. E não pode esquecer no final a unidade. Então, é exatamente isso que acontece quando a gente expressa lá o 452,1 na notação científica. Movemos a vírgula 2 casas para a esquerda, que é a mesma coisa que dividir por 100. Para compensar isso, a gente tem que multiplicar por 100, só que 100 é 10 ao quadrado. Ou, se você preferir, andei 2 casas com a vírgula para a esquerda. Então, é 10 elevado a 2. E no final, nunca se esqueça da unidade. Exemplos. Então, aqui um outro exemplo, que seria uma medida de velocidade, né? Então, agora veja, a gente tem 0,076 centímetros por segundo
Então, nessa unidade de centímetros por segundo, a gente já tem aqui o 0, alguma coisa. Então, como é que funciona? A gente tem que andar, isso aqui é notação usual, né? A gente tem que andar com a vírgula de modo que o 7 seja a primeira casa, né? Seja a casa da unidade. Então, tem que andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, se eu andei com a vírgula 2 casas para a direita, quer dizer que eu multipliquei por 100 para chegar nesse 7,6. Mas como eu não posso alterar o número, eu multiplico por 100 para chegar no 7,6 e divido por 100. Ou seja, multiplico por 10 elevado a menos 2. E assim eu chego na notação científica para esse mesmo valor de 0,076, que vira isso daqui, 7,6, 10 a menos 2. Então, essa seria a notação científica para essa medida. Tá bom. Só que no laboratório, a gente se interessa por intervalos, que são as medidas experimentais, e não um valor só, não um número só. Então, será que complica alguma coisa? Não, não complica quase nada. Então, vamos pegar um exemplo. Digamos que eu tenho uma outra medida de massa, que seja aí, sei lá, né, 49,1 quilos. Tá? O peso de uma pessoa magrinha. E aí a gente tem a incerteza dessa medida. Digamos que eu esteja trabalhando com uma balança meio ruim, e aí 300 gramas, né, ou 0,3 quilos a incerteza. Então, notem, primeira coisa, que já está correto o número de algarismos significativos da minha medida de massa, né? Então, a incerteza ela já está na primeira casa depois da vírgula, e é exatamente onde está batendo aqui a medida, né? E então, nós temos esse valor experimental, já está escrito corretamente para a medida de massa. Beleza. Mas como é que eu passo isso para a notação científica? Então, para passar isso para a notação científica, eu vou passar esse valor de 49,1, vou ter que botar apenas o 4, né? Como casa da unidade. Então, vou ter que mover a vírgula uma casa para a esquerda. Isso significa dividir por 10. Então, para compensar isso, eu vou ter que multiplicar por 10. Então, está aqui, multiplicar por 10. Só que é claro que eu vou ter que fazer a mesma coisa com a incerteza. Então, a incerteza também vai ter que andar uma casa para a esquerda. Então, compensa ali com 10 elevado a 1. Tá? Esse mais ou menos, ele realmente pode ser interpretado como se fosse uma distributiva numa multiplicação. Então, se você quiser recuperar essa medida experimental na chamada notação normal, notação usual, a partir da notação científica é só multiplicar de volta. Então, o 10 elevado a 1, ele vem aqui, vira 49, e o 10 elevado a 1 também multiplica aqui, porque isso aqui é uma adição, então tem a distributiva, né? E volta a ser o 0,3. Tá bom? Então, esse é o jeito que a gente coloca uma medida experimental com incerteza em notação científica. Vou pegar um outro exemplo. Um exemplo que, inclusive, aparecia muito no nosso laboratório presencial da UERJ, que lá nas salas de laboratório tem mesas, e essas mesas têm mais ou menos 1,5 m por 75 centímetros de tamanho. E aí a gente pedia para os alunos medirem a largura e a profundidade dessas mesas para, no final do exercício, calcular a área dessa mesa. Então, dá mais ou menos isso daí, tá? Mais ou menos. Então, esse era um exemplo muito corriqueiro para nós lá. Então, então você pode pensar isso como sendo a área de uma mesa, de mais ou menos um pouquinho mais de 1,5 m, um pouquinho mais de 75 centímetros, a outra dimensão. E isso vai ter uma incerteza também. E aí, tipicamente, era dessa ordem aqui, né? Uns 20 e poucos centímetros quadrados, a incerteza da medida. E aí, o que é importante notar? Nós estamos convencionando para esse nosso curso que a incerteza tenha apenas um algarismo significativo. E vocês estão vendo que a incerteza aqui, por causa da unidade de centímetros quadrados, ela acabou no cálculo, né, de estimativa da incerteza aparecendo com 2 significativos. Digamos,
para experimentadores mais experientes, não no primeiro curso, mas mais experientes, mais para frente, é aceitável que a gente use 2 algarismos significativos para incerteza em certas situações. Mas aqui no nosso curso nós queremos apenas um algarismo significativo, né? Que justamente tem a ver com essa incerteza aqui dessas 2 últimas casas. E aí como é que fica, né? A gente pode escrever dessa forma? Bom, poderia, mas você teria que dar algumas justificativas para usar o 21 e tal. A gente acaba não adotando isso no nosso curso, tá? Então, no nosso curso, nós queremos adotar a incerteza com apenas um algarismo significativo, não com 2. Então, esse 21 aqui tem que ser arredondado. Ah, então eu boto 20. Mas espera aí, 20 também teria 2 significativos, o 2 e o 0. Então, como é que a gente faz? A maneira de resolver isso é a notação científica. Então, a notação científica, nesse exemplo, ela realmente é necessária. E aí, se você faz a conta, você percebe que vai dar isso daqui que está em laranja. Então, fica também como exercício para vocês. De onde que aparece esse 1,135? Veja, isso daqui é vezes 10 à quarta. Então, se você multiplicar por 10 à quarta, você vai chegar nisso daqui, ó. 1,135, teria um zero extra aqui, que seria do arredondamento. Mas a incerteza, ela vai parar aqui no 2. Então, aqui eu escrevi a incerteza com apenas um algarismo significativo. Pensa no seguinte, como é que a gente vem aqui? Eu quero escrever a área em notação científica. Então, a vírgula está aqui. Eu tenho que parar com a vírgula de modo que eu tenha apenas um algarismo na unidade. Então, começa aqui, então ela tem que dar 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então, para compensar isso, eu tenho que multiplicar por 10 à quarta. Equivalentemente, eu tenho que andar também 4 casas decimais, ou com a vírgula, para a esquerda na incerteza. Então, eu teria que andar 1, 2, 3, 4 casas, e aí por isso que eu vou acabar com esse 0,02. E aí, como a incerteza está na casa das dezenas de centímetros quadrados, então parou aqui no 2, e aí aqui eu também tenho que arredondar esse 4. Como aqui a direita é 7, o 4 vira 5, e aí sim aqui fica certinho o número de algarismos significativos e de casas decimais na incerteza e na medida principal. Em caso de dúvida, pessoal, esse exemplo ele é um pouquinho mais complicado. Então, em caso de dúvidas, falem com seus professores nos atendimentos síncronos. Então, agora, pessoal, eu quero falar sobre a mudança de unidades de medida. E eu vou começar com um exemplo que parece bem trivialzão, e na verdade é bem simples, mas ele vai ajudar bastante a gente a entender as manipulações matemáticas que eu vou fazer em seguida. Então, vamos lá. A primeira coisa, e na verdade é a única coisa importante quando a gente fala de mudança de unidade de medida, é entender que quando você tem uma unidade de medida do lado de um número, isso é a mesma coisa que uma multiplicação. E a lógica disso é a seguinte, se eu falo que tem 3 pães, um pão, um pão, um pão. Isso é a mesma coisa que 3 vezes um pão. E isso vale para unidade de medida também. Então, se eu tenho 3 metros, é 1 metro, 1 metro, 1 metro, que é 3 vezes esse metro. Aí é essa a ideia que a gente vai usar, né? Que é o número vezes a unidade, é 3 vezes aquela coisa. Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui concreto, né? já mais sério. Então, vamos lá, pega uma medida de velocidade. E eu vou usar como unidade de medida as unidades do sistema inglês. Então, eu vou ter aqui 4,52 pés por segundo, onde um pé, aqui FT é foot, né, em inglês, um pé é 0,3048 do metro. Então, essa aqui é a nossa razão de conversão. Então, como é que eu faço a conversão de unidade? Bom, pessoal, onde está escrito pé ou um pé, é a mesma coisa que 0,3048 metros. Isso é uma multiplicação. Então, eu posso simplesmente, onde está escrito pé, substituir por 0,3048 do metro.
E como isso aqui é uma multiplicação, eu posso puramente multiplicar 4,52 por 0,3048. Eu obtenho esse resultado. Por enquanto, eu vou guardar esse resultado. A gente vai ter que arredondar ele depois, mas por enquanto eu vou guardar. Tá? E aí, o que eu fiz foi simplesmente isso. Substituir onde está escrito pé por o quanto que esse pé vale na unidade de metro, que é aquilo que eu quero usar no final. A unidade para a qual eu quero converter minha medida. Como a gente está no laboratório, tem que falar de incerteza, né? Então, digamos que a incerteza seja 0,03 pés por segundo. Então, aqui, pessoal, é a mesma coisa. Onde está escrito pé, eu substituo por 0,3048 do metro. E aqui, multiplicando, eu obtenho esse resultado. Simplesmente fazendo a multiplicação. Podemos ficar com esse resultado como resposta final? Não. Por quê? Porque a minha incerteza ela está com 4 algarismos significativos. E a incerteza ela deve conter apenas um algarismo significativo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso arredondar. Então, fazendo o arredondamento, esse número daqui ele vira 0,009 com unidade de metros por segundo. E aí, o que acontece? A incerteza ela caiu na terceira casa depois da vírgula. Se ela caiu na terceira casa depois da vírgula, a incerteza dessa velocidade, então essa velocidade precisa ser arredondada também para a terceira casa depois da vírgula. Então, aqui eu tenho a terceira casa depois da vírgula, é um 7, mas a direita dela tem um 6, que é maior ou igual a 5. Então, isso daqui vira 1,378 metros por segundo. E agora está certinho aqui, né? E assim, então, eu vou ter a minha medida de velocidade, que é 4,52 pés por segundo, dá isso daqui em metros por segundo, essa incerteza, que dá isso daqui em pés por segundo, essa outra coisa em metros por segundo, e então a minha medida experimental de velocidade no início, que era isso daqui, 4,52 e mais ou menos 0,3 pés por segundo, quando eu converto para metros por segundo, me dá esse outro número aqui de baixo, tá? Que é basicamente converter o valor da velocidade e o valor da incerteza. E depois de fazer a conversão, você ajeita o número de algarismos significativos a partir da incerteza. Então, converte a unidade da incerteza, depois arredonda para um algarismo significativo a incerteza, e aí depois arredonda a quantidade principal. E aí você obtém a conversão de unidades com incerteza. Tá, eu vou usar agora para finalizar um exemplo astronômico. Então você pega, por exemplo, a massa do Sol. Então tem esse valor aqui, né? Que em quilogramas é um valor absurdo, né? O Sol é bem massivo para as nossas escalas cotidianas. Então nós temos essa medida daqui. Já está certinha, né? Então a incerteza está na quarta casa decimal depois da vírgula e a medida principal também está. Então, o nosso algarismo duvidoso é esse 4, que está aqui. Muito bem. E a massa da Terra, ela também tem a sua incerteza. Mas eu estou considerando aqui a massa da Terra como sendo uma unidade de medida, para justamente perguntar quantas vezes o Sol é mais massivo do que a Terra. Então, eu vou utilizar como unidade de medida a massa da Terra. Tá? Mas supondo, uma vez que é uma unidade de medida não tem incerteza. Então, a unidade de medida, a massa da Terra, é essa daqui sem incerteza, em termos do quilograma. Tá? A massa do corpo celeste Terra, se for medido, vai ter alguma incerteza, mas a unidade de medida não tem incerteza. Tá? Então, feita essa ressalva, nós temos isso daqui. Uma massa terrestre é 5,7722 vezes 10 a 24 quilogramas. Observem que se eu fosse escrever isso daqui em notação padrão, teria um número absurdo de zeros. Então, seria, inclusive, muito pouco prático escrever isso daqui em notação usual. É muito melhor utilizar a notação científica também para expressar esse número. Mas o que é interessante aqui? Eu tenho a massa do Sol em quilogramas, mas eu quero expressar a massa do Sol em termos de massa da Terra. Como que eu faço isso? Bom, aqui está quilograma, né? Então, eu vou ter que escrever o quilograma em termos de massa da Terra. Como que eu faço isso? Bom, é muito simples. Você está vendo que aqui tem um quilograma? Você tem um número que está multiplicando o quilograma.
Então, para isolar aqui 1 kg, basta dividir os dois lados dessa equação pelo número 5,9722 vezes 10 a 24. Então, eu obtenho aqui 1 kg em termos de massa da Terra. Então, escrever 1 kg é a mesma coisa que escrever essa fração que está aqui. E isso, então, é o que vai fazer a mágica para convertermos a unidade. Então, o que eu estou pegando aqui na última linha? Parece complicado, mas não é não. Eu estou pegando a massa do Sol, que é esse número que está aqui em cima. Vejam, está aqui embaixo, só o número, né? E onde tem quilograma, eu substituo pelo valor do quilograma em termos de massa da Terra, que é essa quantidade que está entre parênteses. Então, vocês podem ver que é isso, né? Onde está quilograma, eu escrevo o quilograma em termos de massa da Terra. Então, dá essa expressão. Vou continuar na outra página, depois voltem o vídeo para ver melhor. Mas, basicamente, eu reescrevi a última equação. E aí, isso daqui são números, né? 5,9722 10 24 são números. Então, eu multiplico como número. A primeira coisa que eu faço é as potências de 10. Aqui eu tenho 10 a 30 no numerador, 10 a 24 no denominador. Então, quando eu divido um pelo outro, eu tenho que subtrair os expoentes. Então, 30 menos 24 dá 6. E esse 59722 eu estou dividindo aqui, tá? Então, eu vou dividir tanto a parte da medida principal quanto a parte da incerteza por esse número. Obtenho esses valores. E notem que aqui eu já coloquei vezes 10 à quinta. De onde que apareceu esse 10 à quinta? Porque quando você dividir aqui, vai dar 0,33, etc. Então, tem que compensar uma casa decimal para ficar com 3, alguma coisa, que é aquilo que a gente necessita para a notação científica. E aí, o último passo que nós temos a fazer é arredondar esses números. Então, vejam que a incerteza está com 5 significativos. E não pode, né? A incerteza tem que estar com um algarismo significativo, que vai ser esse 3. Como a direita do 3 também é 3, que é menor que 5, então vai ficar 3 mesmo. E vejam que isso vai cair na quarta casa após a vírgula. Então, a minha medida principal também tem que ficar na quarta casa depois da vírgula, que é exatamente esse 1. Então, finalmente, o nosso resultado, arredondando para o número certo de algarismos significativos, é esse daqui. Beleza. Então, a aula de hoje acabou, mas eu tenho um aviso para quem está fazendo o curso em 2020/2, que é uma atualização do vídeo anterior. No vídeo anterior, vocês devem ter visto que eu falei sobre esse experimento daqui, ou sobre essa sugestão de experimento, e no vídeo que foi feito para 2020/1, eu falei com o pessoal que nós não faríamos esse experimento, só que isso mudou nesse curso, tá? Então, fiquem atentos. Nesse curso de 2020/2, nós vamos sim fazer esse experimento, tá? Então, pode dar um pouquinho de confusão, mas eu estou avisando aqui que esse experimento sim vai ser o nosso experimento 1 desse semestre de 2020/2. Então, pessoal, dado esse aviso, eu finalizo a aula e aí nos encontramos no próximo vídeo.